Uma agulha, uma dose, e em poucos dias o seu corpo começa a mudar. Não lentamente, não de forma natural, mas de maneira quase artificial, como se algo estivesse reprogramando você por dentro. Você perde peso, rápido, muito mais rápido do que qualquer dieta comum permitiria. A balança cai, e isso parece incrível. Mas o que você não vê é o que está acontecendo por baixo da superfície, porque isso não é apenas perda de peso, é uma transformação completa do funcionamento do seu corpo, e nem todas essas mudanças são boas. Tudo começa no seu cérebro. O Ozempic imita um hormônio chamado GLP-1. Ele envia sinais falsos, dizendo que você já está satisfeito. Você para de sentir fome. Aquela vontade constante de comer simplesmente desaparece. Parece um milagre. Mas seu corpo não foi feito para ser enganado por tanto tempo. Seu sistema digestivo é o primeiro a reagir. Você começa a sentir náusea, um desconforto estranho, como se algo estivesse errado, mas você não consegue explicar exatamente o que. Seu estômago esvazia mais devagar, muito mais devagar. A comida fica ali, parada, por horas. Às vezes, isso evolui para vômitos, seu corpo tentando expulsar algo que ele não reconhece mais como normal. E então vem a diarreia, ou o oposto, constipação intensa, gases, inchaço. Seu intestino entra em conflito com o que está acontecendo. É como se o sistema estivesse sendo forçado a operar em um modo que nunca foi projetado. Mas isso é só o começo, porque agora o seu nível de energia começa a cair. Você esperava se sentir melhor, mais leve, mais disposto, mas em vez disso, vem o cansaço. Um tipo de fadiga silenciosa, constante. Seu corpo está recebendo menos combustível, menos calorias, menos nutrientes, e ele sente isso. Você tenta ignorar, afinal, o peso continua caindo, e o espelho começa a mostrar resultados. Mas então, algo muda. Seu rosto. A gordura desaparece rapidamente, não apenas do corpo, mas do seu rosto também. A pele perde sustentação, linhas aparecem. Seu rosto começa a parecer mais envelhecido, mesmo que o número na balança esteja diminuindo. Algumas pessoas chamam isso de rosto Ozempic, e não é algo que você pode esconder facilmente. Mas o impacto não para na aparência, porque seu corpo inteiro está sendo afetado. A perda de peso acelerada cria um efeito colateral invisível. Sua pele não consegue acompanhar. Ela se torna mais flácida, mais solta. Algumas áreas parecem vazias, como se algo tivesse sido removido rápido demais. E então, algo ainda mais estranho começa a acontecer. Seu humor muda. Pequenas coisas passam a te incomodar mais. Você se sente diferente, mas não sabe explicar como. Algumas pessoas relatam ansiedade, outras, uma espécie de apatia, como se emoções estivessem sendo suavizadas ou até desconectadas. E isso levanta uma pergunta inquietante. Até onde essa mudança vai? Porque o Ozempic não atua apenas no corpo, ele também influencia o cérebro, e o cérebro controla tudo. Algumas pessoas começam a notar mudanças nos sonhos, sonhos mais vívidos, mais intensos, às vezes estranhamente realistas, como se algo estivesse alterando a forma como a mente processa experiências. E isso ainda não é totalmente compreendido, mas há mais. Seu cabelo, em alguns casos, começa a cair, não de forma imediata, mas gradual. Fios no travesseiro, no banho, no pente. Isso não acontece com todos, mas quando acontece, assusta, porque agora não é só estética. É um sinal de que algo interno pode estar em desequilíbrio, deficiência de nutrientes, vitaminas que seu corpo não está mais absorvendo como antes. Tudo isso começa a se acumular, e o corpo responde. Mas o verdadeiro risco pode estar mais profundo. Seus órgãos. O pâncreas, por exemplo, em casos raros, pode inflamar. Uma condição dolorosa, perigosa e que exige atenção imediata. Sua vesícula biliar também pode sofrer. A perda rápida de peso pode levar à formação de cálculos, pequenas pedras, extremamente dolorosas. Em alguns casos, cirurgia. Mas talvez o efeito mais assustador seja outro: sua visão. Existem relatos de pessoas que experimentaram perda visual, não em todos os casos, mas o suficiente para levantar alerta.
uma condição chamada neuropatia óptica. O fluxo de sangue para o nervo é comprometido e a visão pode ser afetada, às vezes temporariamente, às vezes não. E é nesse ponto que o cenário muda completamente, porque o que parecia um atalho começa a revelar um custo que nem sempre é visível no início, mas que pode aparecer quando você menos espera. E ainda assim, milhões de pessoas continuam usando, porque os resultados são reais. A perda de peso acontece, os benefícios existem, redução de risco cardíaco, melhor controle glicêmico, menos gordura no fígado. Tudo isso é verdade, e é exatamente isso que torna tudo mais complexo, porque não é uma história simples de bom ou ruim, é uma troca, um equilíbrio delicado entre benefícios e riscos. E talvez a pergunta mais importante não seja "isso funciona?", mas sim, vale a pena? Porque no final, não existe milagre sem consequência, e qualquer coisa que muda seu corpo tão rapidamente, inevitavelmente, tem um preço. E esse preço pode não ser o mesmo para todos. Para alguns, quase imperceptível. Para outros, impossível de ignorar. E isso nos leva a algo ainda mais inquietante. Nós ainda não entendemos completamente o que está acontecendo. Os estudos continuam, as descobertas surgem, mas muitas perguntas permanecem sem resposta. E você está no meio disso tudo, entre a promessa e o risco, entre o resultado e a consequência, entre o que você vê e o que ainda não apareceu. E talvez esse seja o ponto mais importante, porque decisões como essa não são apenas sobre estética, são sobre o seu corpo, sua saúde, seu futuro. E em um mundo onde soluções rápidas são cada vez mais comuns, entender o custo real delas pode ser a única coisa que realmente te protege. Então, antes de olhar apenas para o resultado, talvez seja a hora de olhar para o processo, porque o que acontece dentro do seu corpo nem sempre aparece do lado de fora, e quando aparece, pode ser tarde demais. Se você quer continuar entendendo o que realmente está acontecendo por trás dessas tendências, dessas tecnologias e dessas mudanças silenciosas no mundo moderno, se inscreva no canal agora, porque nos próximos vídeos você pode descobrir coisas que ninguém está te contando. Se inscreva no canal para saber mais verdades ocultas que te libertam.